E o Fortaleza continua quebrando tabus. Foi ao Beira-Rio, em Porto Alegre, venceu o Internacional e encostou no G6 da Série A. Já na Série B, o Ceará tropeça mais uma vez no Castelão e vê suas possibilidades de ascensão à Série A do ano que vem cada vez mais distante. Já na Série C, o Floresta empatou fora de casa e continua na luta pela permanência. Na Série D, o Atlético Cearense deu adeus, mas o Ferroviário vai muito bem, obrigado. Falta só um cruzamento para que o Ferrão suba para a Série C de 2024. Este é o Plenário Esportivo que está no ar aqui pela sua TV Assembleia, pela FM Assembleia 96,7 e estamos também no YouTube. Eu, Paulo César Noronha, Renato Abreu e Fernando Graziani. Estamos no ar e começamos logo falando da Série D, porque apenas um restou, o Ferroviário, né? Mas restou de forma realmente extraordinária, invicto, ganhando bem convincentemente os seus jogos em casa, e agora faltam 2 jogos. Uma vitória e um empate garante a sua ascensão à Série C do ano que vem, né, PC? Verdade, um abraço a todos. Eu confesso que dá muito prazer ver os jogos do Ferroviário, especialmente quando eles são jogos aqui no PV, que tem um bom gramado e proporciona, né, um bom futebol. Porque às vezes o Ferroviário joga em alguns estádios aí que, pelo amor de Deus, Verdade. E aqui não, aqui ele se sente bem a torcida do Ferroviário, embora no número ainda que pode melhorar, talvez aí no próximo jogo, o jogo da decisão, a gente já veja a torcida do Ferroviário mais robusta, né, no PV, vamos encher aquelas arquibancadas, torcedores que gostam de futebol, não são Ceará, não são Porto, ou mesmo que sejam, vamos ajudar o Ferroviário, rapaz, encher o PV lá para fazer uma festa bonita do acesso do Ferrão, que realmente está passando por cima, né? A melhor campanha da Série D entre todos os times. Todos. Tanto é que vai pegar o 8º melhor, que é o Maranhão, no cruzamento final, o cruzamento que decide aí o acesso, vai pegar o Maranhão Atlético Clube com a vantagem de decidir em casa. Mas do jeito que o Ferroviário está, eu não digo nada se ele ganhar lá e cá. Ele já empatou uma com o Maranhão na fase anterior, empatou lá e aqui ganhou de 3. E pelos cruzamentos que estão previstos aí, Carlos Senhor, nós temos a possibilidade de termos 3 nordestinos subindo e mais um de fora. Eu acredito, eu acredito aí no Atlético de Minas. E a Ferroviária não é um time bom. A Ferroviária vem fazendo um bom trabalho, tem uma boa estrutura, faz um trabalho espetacular, inclusive no feminino. Né? Exatamente. Eu apostaria nesses aí e mais o Ferroviário. Isso. No Atlético, na Ferroviária e no Ferroviário. Mirassol é da Série B. Não, o Mirassol é da Série B. Agora, Renato Abreu, e o menino... Ciel. O menino é bom demais, né? É o menino mesmo. Eu acho que eu me associo aqui às palavras do Paulo César. É bom ver o Ferroviário. Perto da gente é menino, né? É menino, Mas depende que legal. É porque o futebol não engana a gente. Né? Porque a gente diz assim, esse cara tá velho, o cara tem 42 anos. Mas quisera eu ter 42. Que legal. Eu vou me associar aqui ao Paulo César, né? Você que gosta de futebol, no outro jogo, vamos todo pro PV, né? Para a pessoa, se o PV virar... Só lhe interrompendo, só para completar a informação anterior, o outro cruzamento é a Portuguesa do Rio, que está muito bem contra o Caxias. Pois é, o Ferroviário chega como favorito, claro, que é mata-mata, todo cuidado é pouco. Chega o favorito, chega, basta ver a campanha do Ferroviário, é o único invicto, né? O Ferroviário só não está invicto tudo porque perdeu para o Pacajus, mas fez Copa Fares Lopes, com o time reserva. Mas na Série D ele está invicto. De Série A, B, C e D é o único invicto no Brasil, né? De sei lá quantos clubes aí, 60, 70 clubes, enfim. 80 clubes. Então, quer dizer, é bonito ver o Ferroviário, é bonito ver como o time encaixou, é bonito ver que o trabalho da diretoria também funcionou, porque é tudo ali regrado, não é? Quer dizer, não tem muita sobra de dinheiro, não tem, mas teve... Tanto é que o time reserva perdeu para o Pacajus. Exatamente, não tem muito elenco. Por quê? Porque é a conta do chá. Mas montou-se um trabalho e aí a gente tem que abraçar, não é, todo o trabalho da diretoria, dos conselheiros, conseguiram montar essa diretoria, o presidente Adelson Júnior, né, a volta de antigos colaboradores do Ferroviário, o Paulinho Kobayashi, que soube liderar, que soube agregar, e os líderes, né, o Ciel, que é um líder dessa meninada aí, ele conduz o time, ele lidera o time em campo, ele faz gols decisivos, ele decide.
não é? E está dando certo, encaixou. E a gente só espera que o Ferroviário passe. O Maranhão, inclusive, parece que ele eliminou o Retrô, que era Mas foi uma eliminação bizarra. bizarro. Foi Bizarro. Foi bizarro, porque Quem pagou a o Retrô era foi o Santa favorito, Cruz, né? O Maranhão estava com 2 jogadores a menos. E o Retrô foi lá e fez um gol, ficou na vantagem. E isso já foi depois dos 45 do segundo tempo. Não. Sim. Sim. Aí o Maranhão foi lá e fez o gol que levou para os pênaltis. Nos pênaltis, o Retrô estava em vantagem de 2 gols. E o Maranhão foi lá e virou. Então é coisa do sobrenatural Coisa de do Almeida, sobrenatural. né? É do sobrenatural. Ou então os caras têm muita raiva do Santa Cruz. Porque esse resultado daria ao Santa Cruz a oportunidade de disputar a Série Se o D. Retrô subisse. Se o Retrô subisse. Aí com a derrota, como ele disse, bizarra do Retrô, Santa Cruz ficou sem calendário Sem nacional para o calendário. ano que vem. Pois é, então diante dessa informação aí, que eu nem sabia desses detalhes, e o Graziani... Foi igual o gol do Santos É. contra o Grêmio, que ninguém sabe como é que aconteceu. É um negócio aquilo lá. meio bizarro. Eu sei. Os caras pensavam que a bola Mas, tinha saído e ficaram esperando. Como eu conversando, inclusive, essa semana com o nosso colega Wilton Bezerra, e a gente conversando, falando sobre causa, ele lançou um livro Tá agora. assistindo a gente. E ele é nosso Outro telespectador. livro? Não, ele lançou agora recentemente, um de Ah, crônicas sim, depois de sim. causa. Entendi. E a gente conversando, e eu falando do Nelson Rodrigues, ele falando do Stanilau Ponte Preta, de grandes cronistas, né, do nosso jornalismo, e a gente dizendo o seguinte, que o futebol é um negócio interessante, porque é o único esporte coletivo onde o inacreditável e o imponderável marcam encontro no campo de jogo. Então, diante disto, o Ferroviário, muito cuidado com esse jogo, porque nadou e não pode morrer na praia e nem ninguém quer. Eu quero o Ferroviário nascer, eu quero o Ferroviário, como eu disse aqui, na B, passando um estágio aí de vários anos se organizando. Então falta só um obstáculo, né? É o Ferroviário fincar o jogo lá, trazer, quem sabe, um empate, ou se perder com a pouco, porque não dá para você também arriscar demais, tomar 2, 3 gols para ter que tirar a vantagem aqui, porque nem sempre a coisa encaixa. Mas vamos acreditar, eu acho que o Ferroviário nos dá todo o motivo do mundo para que a gente acredite nessa ascensão e quem sabe, ascendendo, aí é brigar pelo bicampeonato da Série D. Agora, você não foi Graziani, nenhum até agora, né? Eu não fui, não. Então não vá. Eu não vá. Eu não vou, né? A torcida coral. Então eu não vou. Graziani, Atendendo aqui aos apelos. a pancada, né? Deixa para ir para a semifinal. Agora, Graziani, Vou ver pela televisão. É interessante como um time ele tem que ter um alicerce, uma base. O Ferroviário tem um ótimo goleiro, Sim. tem um ótimo zagueiro. Artilheiro, inclusive. Um ótimo zagueiro, artilheiro. Tem um bom volante, muito bom, e um atacante que decide. Então, esse quarteto aí, eles formam a base principal. E o resto, como disse o Renato, se encaixou perfeitamente. Aí o time dando espetáculo a cada partida. Primeiro saudar, né, que essa formação aqui fazia mais ou menos uns 4 anos que não voltava, nós 4. Mas não desentrosa, né? Não Não, desentrosa. o jogo aqui já é... A bola aqui rola redonda. Mas deixando claro que realmente é muito importante. A Série C, ela está mais profissional. A Série D ainda nem tanto, mas a Série C, se o Ferroviário voltar para a Série C, seria uma volta raríssima, que raramente um time cai da C para D e já volta imediatamente. A Série C está com todos os jogos transmitidos pela televisão. Está super profissional. Tem ajuda de custo. Exatamente, tem ajuda. Então, é muito importante para o Ferroviário voltar. Foi muito boa a manutenção do Douglas, do Alisson, do Ciel. Ciel é artilheiro do futebol cearense na temporada. E tem né? dinheiro, né? Para quem entrar agora no acesso. 100 mil reais para o Ferroviário, viu? 100 mil reais já é uma grana. Atrás da orelha, o Pulga, né? O Pulga, né? Mas é que o Eric Pulga está satisfeito porque ele realmente foi ganhando 10 vezes mais, enfim. Só que o X da questão para ele, nesse caso, é que a oportunidade esportivamente não aconteceu, né? Mas o Ciel realmente é um jogador espetacular. Eu sempre gosto de lembrar, porque ele lembra, né, também, como ele teve aquele episódio ruim, né, pessoal, e ele parou realmente de beber. Isso eu falo porque ele fala abertamente para todo mundo como uma lição de vida, né? Palestra sobre isso. Como uma lição de vida. E é uma superação. Um dia ele chegou na porque casa... é uma doença, né? A filha dele pediu e naquele dia ele decidiu, né? Não queria mais ficar naquela situação. Isso. Maravilhoso o Ciel e faz um trabalho brilhante. Eu tenho minhas dúvidas se ele não ajudaria alguns times de Série B, inclusive, viu? E eu falo especificamente do Ceará, porque o Ceará está com tanta dificuldade de fazer Já que você entrou no tema, já que você entrou no tema Ceará, eu vou começar o Ceará por você. Você está com a bola. Vamos lá. O Ceará está se complicando cada vez mais, né? A situação ficando bem difícil em relação ao acesso para a Série A. Uma coisa que eu fiquei um pouco impressionado nesse jogo agora contra a Ponte Preta
como a torcida do Ceará está meio... Desiludida? Pode ser desiludida, mas... Está faltando força até para protestar. Tá. Isso ficou nítido na hora do gol do Ceará. A palavra seria estar desalentado. Exatamente. E a torcida do Ceará, que é uma torcida maravilhosa, eu que já estou aqui há 20 e poucos anos, eu sei e conheço a força da torcida do futebol cearense. O Ceará é uma das principais torcidas do Brasil em termos de fanatismo, de apoio, de presença. Eu não vou nem falar da pouca presença de público, porque isso é um reflexo, obviamente, do momento. Mas quem vai sempre apoia tal, e existia um desânimo misturado com revolta e assim, fizemos o gol, mas vamos tomar um empate a qualquer momento. E foi de uma forma cruel, né? Porque o gol foi bem anulado, apesar do Guto estar tentando terceirizar a culpa e dizer que não tem uma imagem conclusiva, que o gol do Saulo foi bem anulado, mas foi bem anulado porque a bola bate na mão do Saulo. Ele ajeita com o braço. Não tem outro jeito, entendeu? Eu lamento, mas a realidade é essa, não dá para brigar com a imagem. Mas bem que ele reclamou por causa dos padrões, né? Porque o padrão do gol do Bissoli foi diferente. Eu entendo. Esse negócio do VAR no Brasil, daqui a pouco... No jogo do Havaí... Agora, o fato é que quando foi anulado o gol, o Ceará tinha 1-0, só que aí, frente. Só que aí o time desaba. Exato, o time psicologicamente sem nenhuma maturidade. Aí o time desaba. Sem nenhuma, taticamente, uma grande confusão ali para criar jogadas e tal. E acabou tomando o gol da Ponte Preta e só não perdeu o jogo porque o rapaz da Ponte Preta perdeu um gol inacreditável, mais fácil que pênalti. No finalzinho do jogo. Então, é um time que está psicologicamente abalado. A rodada foi ótima, porque o Criciúma perdeu, o Novo Horizontino perdeu. O Ceará ficaria 6 pontos só do G4, né? Mas não conseguiu, o time não consegue evoluir. Tem dificuldades na defesa, no meio-campo, né? Os seus atacantes não conseguem. O Kleber perdeu um gol incrível e não tem a menor condição de perder um gol daquele. E o time consegue ser dominado por uma equipe fraquíssima como a Ponte Preta. A Ponte Preta é um time péssimo do ponto de vista coletivo. Individual só tem um jogador bom, que é o Paulo, enquanto ele teve fôlego, ele incomodou ali. E, só para encerrar essa minha participação, uma das piores partidas que o bom goleiro do Ceará, o Bruno... Muito embora no primeiro lance ele fez uma defesaça. Mas na verdade é o seguinte, no primeiro tempo ele errou 3 saídas de bola que ele chegou a entregar um gol para a Ponte Preta. Estabilidade, né? Mas no gol que a Ponte fez, eu acho que ele falha, porque o goleiro não pode espalmar para frente, né? Enfim. Mas também ele não foi responsável, não. Mas acho que o Ceará está agora numa missão muito difícil, já é quase um milagre, porque faltam 14 jogos, precisa ganhar 10 ou 11. É difícil, né? Mas ainda dá. Não, e você tem que ganhar. O que fez até aqui. E o que é pior, Renato Abreu, é quando você passa a depender dos outros. Porque não interessa o Ceará ganhar se os lá de cima continuarem ganhando. Ele tem que ganhar e torcer para que os 4 primeiros percam. A estatística que o Graziano costuma citar muito aqui, do pessoal de Minas, né, da Federal de Minas, dá que o Ceará hoje tem 10% de chance. Menos de 10. Menos de 10. Só que é preciso considerar que estatística é uma fotografia da rodada. Por exemplo, a rodada passada, essa equipe do Ceará desperdiçou. Se ele tivesse feito o dever de casa, ele ficaria a 6 pontos, porque o resultado ajudou. Isso pode acontecer nas outras rodadas. Teve um momento do ano passado que o Fortaleza tinha 90% de chance de cair. E não caiu. Aí começou a ganhar 3 seguidas, já caiu para 40%. É verdade. Vai subindo. Então, eu acho que o problema do Ceará, e aí já está envolvendo até o treinador, porque eu acho que o time não está acrescentando nada, não está rendendo, quer dizer, posicionamentos errados. Eu acho que a substituição, o Guto deixar em campo até o final do jogo, precisando ligar o jogo, 2 volantes só de marcar, sem colocar um homem para chegar mais. E ainda tomando um gol, quer dizer, eu acho que aquele jogo do Ceará, o Ceará tinha que ter arriscado, encaixar para empurrar a Ponte Preta e não permitir ser dominado. O Ceará tinha 1-0 no placar, houve o lance do gol, aí houve o juiz anulou o Daronco lá, etc e tal, mas o Ceará estava na frente, bola no chão, cabeça fria, vamos continuar o jogo. Aí o time desaba inexplicavelmente. Isso já aconteceu em vários jogos. Pois é, e é o reflexo que você está vendo na torcida. Quer dizer, embora 20 mil pessoas sejam um ótimo público em qualquer estado do Brasil, né, a não ser nos jogos do Fortaleza. O PV estava lotado. Pois é, no PV está lotado. Mas você vê como o torcedor do Ceará, o torcedor do futebol cearense gosta de futebol. Mesmo com essa campanha absolutamente sem dar liga com a torcida, sem passar confiança, o time não tem confiança, por isso desaba.
E a torcida está começando a jogar a toalha. Eu vi torcedores dizendo que não, realmente não dá mais, e eu acho que ainda dá. Agora, é difícil também acreditar quando o time tem essa volatilidade emocional que tem o time do Ceará. Ele não encaixa uma sequência de jogos que possa dar a ele a confiança necessária para ele dizer, não, agora nós vamos em busca do G4. Aí isso eu não posso aqui chegar e dizer para o torcedor do Ceará que não vamos acreditar porque vai dar certo. Eu não vou fazer isso. Eu vou dizer que é possível, do ponto de vista matemático. Mas o time não inspira mais confiança que vai, de fato, voltar para a Série A. E, Paulo César, aquilo que você falou da torcida, o desalento, o Graziano colocou, hoje eu fiz questão de ver vários grupos e sites, tudo. E a opinião da torcida do Ceará é assim desânimo. Está entregue. Ó, tem um grupo aqui, o Everett, ele botou aqui, Thiago Nunes em primeiro disparado no Peru, no Campeonato Peruano. Ederson Moreira vai subir o Sport e disputa o título da Série B. Eduardo Barroca tirou o Avaí da zona de rebaixamento e já está folgando na tabela. E o Dorival nem se fala, né? Aí no final ele bota, vai ser feliz, Gutinho, esse time é ruim demais. Quer dizer, a própria torcida não acredita mais no time, né, PC? O pior é que não dá para contestar fatos, né? Você citou aí, são fatos. Realmente não tem como contestar. Mas o Barroca, a torcida do Ceará pediu a saída dele. Não, de todos. Já está pedindo do Guto também. O Guto já chegou a contestar. É que o trabalho do Guto é fraco, viu? Nessa volta dele. Graziano, se a gente fizer... É porque a gente tem que, obrigatoriamente, tem que olhar para trás, para enxergar o todo. Sim, claro. Tá? Vamos remontar aqui ao começo da competição, quando o presidente veio aqui, dar uma entrevista aqui para a gente, o João Paulo. Foi. E justificou a saída do Mourinho, que era um treinador que, se não enchia os olhos, estava tendo competência, levou o Ceará para a final da Copa do Nordeste, para a final do Campeonato Cearense. Ganhando do Fortaleza. Então, ganhando 3 jogos do Fortaleza. Então, alguma competência ele tem. Era um time com uma energia, na época do Mourinho, era um time com uma energia completamente diferente da atual. Não é o que eu estou dizendo, mas o Mourinho, ele teve ele disse, cara, esse time aqui não pode jogar no ataque, esse time tem que jogar fechadinho, jogar por uma bola. E ele, de grão em grão, foi enchendo a popa e o time acabou, foi campeão do Nordeste e por muito pouco não ganhou o Campeonato Cearense. Né? Um detalhe. Ele esteve próximo também de ganhar o Campeonato Cearense, ou pelo menos disputar nos pênaltis. Então, assim, aí você vem para cá, o presidente, e justifica, não, estou tirando ele, nada contra o profissional, um bom profissional e tal, mas nós queremos um treinador que bota o Ceará para frente, um time propositivo. E eu até questionei, disse, mas vem cá, esse treinador propositivo vai trabalhar com um elenco que foi formado para o Mourinho, que é um elenco que não tem esse perfil de ser um time que vai para frente, que se impõe, que joga para cima do adversário. Como é que vai ser? Não, depois a gente... Aí, quer dizer, já começou errado, porque não tem as mudanças só poderiam ser feitas na abertura da janela agora no meio do ano. Quer dizer, você já teria um trabalho ali prejudicado do ponto de vista do objetivo, né, de fazer um time propositivo, que o Barrocas não conseguiu fazer. E ainda assim o Barrocas tem um retrospecto melhor do que o do Guto. Né? Aí, quando o Barroca ganha alguns jogos, ganhou bem do jogo, ganhou do Criciúma lá fora, ganhou do Londrina, ganhou alguns jogos bons, mas com péssimos resultados em casa acabou sendo guilhotinado. Aí vai e traz o Guto. Qual é o perfil do Guto? Jogar fechado por uma bola. Quer dizer, é complicado dar certo dessa forma. Às vezes dá, às vezes você faz tudo errado e dá certo. Tipo a seleção da Espanha. A seleção da Espanha, a seleção da Jamaica, que era a seleção brasileira, fez vaquinha para ir para a Copa. E deu certo. A Espanha chegou à final, o treinador mal se falando com as jogadoras. Inglaterra amplamente falar na hora da comemoração. A Inglaterra amplamente favorita. Foi bizarro ontem a comemoração, a comissão técnica toda comemorando num canto e as jogadoras no outro. Depois é que se juntaram. Terrível aqui. Então, mas essas coisas... Tudo acontece com a Inglaterra, né? Às vezes você faz errado, porque o futebol permite isso. O futebol tem o imponderável, tem o encontro que você falou do imponderável e o com o inacreditável. E o inacreditável, são 3, na verdade. O impossível, o imponderável e o tudo num campo só. Só que esse tabu, o Renato... todos lá. Não, e esse tabu está sendo quebrado
Porque antes a turma dizia, tem coisas que só acontecem com o Botafogo e o Ferroviário. Esse ano estão acontecendo o inverso, viu? Guarda para dizer depois Mas até o momento elas estão acontecendo o inverso. Mas só para concluir, os dois vão muito bem, obrigado. Só para eu concluir aqui o raciocínio, eu vou remontar aqui ao programa de segunda-feira passada, o Renato até falava, ficou encantado com a exibição do Ceará lá contra o Vitória. Sim. Só quem sabe não seja agora, e até você lembra que eu falei... Aí você falou para você de uma sequência. Eu prefiro esperar uma sequência de 3 jogos jogando desse jeito, aí eu acredito. Você joga tão bem lá. Porque ele já fez alguns bons jogos esporádicos. Agora, fazer a sequência que dê confiança, não a torcida, mas os próprios jogadores. Porque você vê o goleiro que vinha muito bem começa a falhar. Os atacantes começam a perder. O Saulo chegou muito bem. Ontem a gente já percebia a ansiedade. Quer dizer, já todo mundo quer resolver de qualquer jeito. Mas pelo menos o Saulo, PC, no jogo... é espetacular. Não, pelo menos ele tinha intensidade e energia. O que eu quero dizer é que existe hoje uma pasmaceira, uma lerdeza, uma entrega, como se o time realmente não estivesse entendendo onde é que ele está. Os acontecimentos que vão tirando a confiança. Tem muito torcedor... O que a gente falou para o torcedor, sempre o jogador tem uma hora que o cara diz assim, pô, não dá nada certo. Tem muito torcedor do Ceará, e eu sou contra essa visão nesse momento, daqui a um mês talvez eu seja a favor, que é repensar completamente. E começar a pensar... Começar em 2024, mas ainda não é a hora de... Você ainda tem chance. Já estou falando em planejar logo 2024. O outro elemento que explicam também esse desalento do torcedor é o fato que é uma diretoria nova, mas com a cara da anterior. Porque sim, o João Paulo, dúvida, com todo o mérito que ele possa ter, eu acredito, é um cara bacana, um cara que tem bons propósitos, isso eu acredito. Mas ele vem de uma diretoria, que ele era o diretor lá do financeiro do Robson. Então, por mais boa vontade, boa competência que ele possa ter... Tem sempre o carimbo. Ele é carimbado, ele está carimbado pela gestão anterior. Ele só daria certo se ele começasse a dar certo logo no começo. Exato. Pessoal, Então deveria a cobrança é natural. Dos últimos 13 jogos, o Ceará ganhou 3. Tá? 13 jogos. Então, porque é o seguinte, dos últimos 13, o Ceará ganhou 3. Quer dizer, de uma loteria esportiva antiga, né, das zebrinhas, o Ceará só ganhou 3, né? Então, olha só, dos últimos 13, ganhou 3. Faltam 14 jogos, né? Ele tem que ganhar 10 ou 11. Ou seja, ele precisa ser outro time. Não, teria que ser uma campanha de campeão. Exatamente. Difícil. A partir de agora tem que fazer uma campanha de campeão. Assim, não dá para negar, eu não vou negar, que o sistema defensivo do Ceará está tomando bem menos gol com o Guto. O X da questão é que não faz gol. Para vocês terem uma ideia, o Ceará ganhou do Botafogo por 3-0. Uma vitória aqui no Castelão. Um ponto fora da curva. Que deu um ânimo ali. Pô, acho que agora vai. Desse jogo para frente, o Ceará jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Ele só fez no máximo um gol. Ele fez ou nenhum, ou um. Então, quer dizer, o ataque não funciona mais, porque sempre toma um, ou não, ou empata, ou é 1-1, ou é 1-0. E quando leva gol, não adianta. Deus nos acuda, rapaz. Psicologicamente é impressionante como... Eu não sei exatamente o time tem um problema psicológico. Tem um problema psicológico muito evidente. E esse jogo contra a Ponte Preta ficou... Contra o Ituano, a mesma coisa. Por isso que ele culpou a arbitragem, porque ele disse que a anulação do gol desabou psicologicamente meu time. É mais fácil culpar a arbitragem. Contra o Ituano, por exemplo, o Ceará fez 1-0. Inexplicavelmente, no Castelão, recuou. O Eric perdeu uma bola, gol do menino de fora da área, empatou. Quer dizer, um monte de empate em casa. Empatou com o Ituano, depois ganhou do Vila Nova com um gol do Luiz Otávio aos 50 do segundo tempo. Né? Então, é muito empate, fora de casa, dentro de casa. Presta atenção aí na tabela, o Ceará está atrás de 2 ou 3 times que ele ganhou. Os próximos jogos do Ceará, Tombense fora, aí recebe o Criciúma e o Londrina, e aí visita Novo Horizontino e Chapecoense. São 5 jogos que o Ceará tem, os próximos 5 são esses. Tem que ganhar pelo menos 4. Pois é. Esse jogo com a Tombense, está todo mundo batendo na Tombense. Todo mundo. Essa rodada poderá, estou dizendo poderá. Na zona de rebaixamento. Cadê a Tombense? Zona de rebaixamento. Não é a Tombense, não mudem o gênero, é o Tombense. O Tombense. Porque tem um encontro aí que interessa diretamente ao Ceará, que é Criciúma e Vila Nova, essa próxima rodada. Que tem um jogo atrasado, né? Que tem um jogo atrasado. Aliás, tem 4 times com jogo atrasado. Tem Mirassol e Juventude que cresceu muito, tá aí o Juventude já com 40 pontos. Cresceu muito, vai pegar o Mirassol com 36, quer dizer, também... E é time que tem costume de subir. Exatamente, Juventude tem histórico de acesso. De Avaí. Né? De subir e de cair, né?
Sobe e cai, a gangorra. O Avaí. É como o Avaí, Cai, exatamente. o Avaí só passa uma chuva também. E volta. E às vezes é uma neblina. Só. O Graziani falou há pouco sobre as expulsões dos jogadores do Maranhão, né? Sim. Significa que ele já vem desfalcado para o jogo lá contra o Ferroviário, o primeiro jogo. Primeiro jogo é pro lá. jogo lá. Ele estará desfalcado. Estará desfalcado. Já está lá. Tanto vem é maneira de falar. Vem para o jogo, vem para o jogo desfalcado. Mas a realidade é que o Ceará agora não depende só dele, porque... Não, em tese depende, mas Não, ele depende, agora ele tem que ganhar. Eu acho que o Ceará deveria esquecer logo Vitória e Sport e focar aí nesses aí, ó. Criciúma e Vila Nova. O Ceará ele precisa Ele tem que brigar. Focar, mas ninguém tem que fazer o dele. Que é o Ele básico. tem que ganhar, cara, Silvio, e tentar Se chegar lá em ganhar, ele cima. vai pronto. tentar, se for ganhando, vai se aproximando naturalmente, porque tem perde e ganha na frente. É. Agora, se ele não ganha, meu amigo. Agora, não- esses cinco próximos jogos, se desses 15 pontos não fizer pelo menos 12, aí pode enrolar a bandeira e aí começar a projetar. Agora é incrível, Renato, como o time do Ceará está numa fase. Porque, ó, esse Zé Ricardo foi um jogador que muitas vezes eu comentei, inclusive, com o Marcelo Paes, a fase maravilhosa que ele fez no América de Minas uns 3, 4 anos seguidos. Eu digo, ó, pense no Tá na volante. reserva, né, agora? No volante, Aí Teve uma contusão também. ele trouxe esse meia do Náutico que era cobiçado por só vários jogou lá. clubes. Giancarlo. Mas era cobiçado por vários clubes, inclusive da Série A. É Armandinho, Aí não tá bom, jogando talentoso, nada. Mas é Armandinho. É. Mas, Aí- ó, deixa eu- O futebol de hoje, dar certo um meia desse tipo é muito difícil. Agora, cara, só uma questão aqui que eu acho também, que até o Graziani deu uma pincelada. Veja bem, não estou dizendo que o Ceará deve parar de pensar no campeonato. Não, que tá em curso, absolutamente. não. Eu estou só dizendo que, do ponto de vista do futebol e do empreendedorismo, que é o futebol, do negócio, que é o futebol hoje, nada impede de a diretoria do Ceará, claro, ver, chega perto do elenco, conversa, tenta ver, tenta passar confiança, para ver se o time reage. Se o time não reagir, obviamente, o Ceará, menos mal, ele não vai correr risco nenhum de rebaixamento, ele está bem posicionado. Pelo menos... Não, rebaixamento não. Não, corre rebaixamento eu Pois bem, destaco. agora eu acho que nada impede da diretoria do Ceará, profissionalmente, o presidente chamar e já começar a pensar, mesmo em 2024, como? Marca jogadores que podem vir agregar no Ceará. O Ceará está recebendo dinheiro aí dessa parceria aí. Né? Então tem dinheiro entrando em caixa, tem perspectivas futuras. Tem Não é- dinheiro do Arthur, do Arthur, Cabral, tem dinheiro né, do Cabral. tem dinheiro da parceria da Forte não sei o quê. Também. Que o Fortaleza recebeu também. Então pensa, eu acho que nada impede de você profissionalmente, aí é o papel da diretoria. Rapaz, vamos começar a pensar já também em 2024, nenhum problema. E se de repente der certo a virada, ótimo. Se não der, o Ceará ganha tempo também. Eu acho que uma coisa não impede a outra. Não, Né? mas é difícil planejar o futuro com os problemas do presente. Mas tendo complicado, dinheiro, eu mas sei. tendo Eu dinheiro- digo assim, porque não depende, é diferente da sua casa. Na sua casa você faz uma roxa ali e tal, e todo mundo tem que aceitar que você é o dono. Quando é clube de futebol, existe uma pressão de torcida. Se você disser assim, desistimos aqui, vamos cuidar do corpo. O torcedor mata. Não, mas não é dizer que desistiu, Paulo Não, César. não, eu É entendi o que você, você tá inclusive, dizendo. a dialogar Só com a dizendo- torcida, dizer, olha, tá difícil, mas vamos tentar, mas nós já estamos O começando a diálogo, organizar. mas é Agora porque se também for- você se não for- pode apostar em milagres, porque nós já tivemos 2 milagres no futebol cearense. Um foi no ano passado, o do Fortaleza. Não é milagre, não, é competência. Mas ali, o Renato, Não, depois de 15 pontos do primeiro turno foi o milagre. mais confiante torcedor do Fortaleza, eu acho só eu acreditava, porque inclusive apostei e ganhei. Mas E é a porque outra- tinha elenco apostado do treinador. E do a fogo outra cortar foi a do cabeça Ceará em 2015. o- Eu lembro que eu estava no aniversário de um ex-presidente do Ceará, Antônio Góes, e eles lá todos já com a bandeira arriada. O único foi o filho mais novo dele, o Moisés, que disse, nós não vamos cair. Aí eu lembro que os outros irmãos disseram assim, tu tá ficando louco? Nós já caímos, nós já estamos na Série C. Aí veio o Lisca, começou aquele resultado no Rio contra o Botafogo, e aí conseguiu 7 vitórias e a classificação. Então, Acontece. agora acontece. problema- Por Você que está não dizendo que pode trazer o acontecer? Lisca? Não, eu estou dizendo que o mesmo efeito pode acontecer esse ano, Na por que verdade, não? Pode. Mas, na verdade, Carlos, PC e Renato, o Renato falou sobre dialogar com a torcida. Na verdade, sabe qual é o diálogo que a torcida real do Ceará quer? A saída de todo mundo. Exatamente. A saída do Esse é o Albeci, problema. a saída do Guto, reformulação, É verdade. começar do zero. É isso que a torcida quer. Agora, claro que não dá para fazer Mas isso. esse é o melhor caminho? Não dá para fazer isso. E o nosso muito tempo complicado. passou, vamos finalizando esse primeiro bloco e voltaremos já falando de Fortaleza.
na Série A e na Copa Sul-Americana. Já, aqui no Plenário Esportivo. E o Fortaleza foi ao Beira-Rio e quebrou mais um tabu, né? Venceu o Internacional por 1-0, um jogo de 2 tempos totalmente diferentes. O primeiro, onde o Fortaleza teve mais oportunidade, e o segundo tempo, onde o Fortaleza se defendeu muito bem. Mas o importante, o PC, são os 3 pontos, né? Já 6 pontos em 2 jogos, a subida na tabela, já encostando no G6 novamente. Pelo histórico recente do Fortaleza, a fase é daquela de ganhar. Não interessa se jogou bem, se jogou mal, se foi pressionado. O importante são os 3 pontos para computar na classificação. E mais do que isso, para ir devolvendo a confiança. Porque quando as coisas começam a dar certo, e a gente falava aqui em relação ao Ceará no bloco passado, é exatamente isso que falta. Você tem que engatilhar uma série de bons resultados aí para poder voltar a confiança. Volta a confiança do time, volta a confiança da diretoria, volta a confiança do torcedor. E quando o torcedor está confiante, ele embala, ele joga o time para frente, né? Então a vitória do Fortaleza foi importantíssima nesse aspecto. Tanto que o time meio que ele fez algo que ele não costuma fazer muito, né? De dar uma recuada geral, de espanar a bola para o mato, que o jogo é de campeonato, chuta para onde o nariz apontar e se livra da bola, tira a bola de perto do seu próprio gol. E acabou dando certo, né? Mas acabou dando certo por causa do bom início, né? O bom início do Fortaleza foi o que deu a chance de conseguir a vantagem, né? Antes do gol, do pênalti, sofrido pelo Marinho e convertido pelo Thiago Galhardo, que acho que a torcida toda fez figa na hora que foi bater o pênalti, que o histórico dele não é muito bom, né? Também que ele fez, né? Dessa vez estava 30 e tantos jogos sem fazer gol, né? Não, 13 jogos. Não, 14, eu acho. 14 jogos? Acho por aí. Era o 14º, seria o 14º. Estava 13 jogos sem fazer gols e assumiu um risco muito grande, né? Você bater um pênalti naquela circunstância. Para ele tinha um sabor especial, porque ele também foi ídolo lá no Internacional. E o fato é que o Fortaleza consegue uma vitória que é importante. Veja como é o sabor e a força que a vitória representa, né? Fortaleza, um dia desse, estava aqui todo mundo já preocupado, a Maria está chegando lá perto da zona, então não sei o quê. Em 2 jogos, o Fortaleza é o 8º. 2 vitórias. É o 8º lugar. A rodada foi ótima. A rodada foi Corinthians ótima. E Cruzeiro mas principalmente porque ele se ajudou. O São Paulo empatou com o Botafogo. E aí o Inter perdeu do próprio Fortaleza, né? O Cruzeiro agora o empate no final. No final, o Atlético perdeu para o... perdeu para o Vasco. Não, deu tudo certo. Foi a tempestade perfeita. Só nessa segunda que a gente está Agora, falando. Isso só aconteceu porque ele se ajudou. Não, claro. Agora, e nessa segunda, o Fortaleza é melhor o Goiás ganhar, né, do Atlético Paranaense. Estão jogando agora. Estão jogando né? agora à noite. Agora, eu estou impressionado, Graziani, Renato, Mas aí tem dois... Só um segundo. Você diz, é melhor o Goiás ganhar? Eu acho que dá para colocar tudo é empate. Dá para colocar aí a classificação da Série A pra gente? O melhor resultado para os jogos dos outros times é empate. Tem aí a classificação da Série A, só para a gente ver aqui um detalhe. Tá aí, ó. Goiás e Atlético do Paraná. Atlético do Paraná. Tá certo. Se o Atlético do Paraná ganhar, ele vai distante. Mas ele já está na frente do Fortaleza. Entra no G4 ali, ou pelo menos empata com o Fluminense. O importante aí também, se ele ganhar, é porque distancia mais ainda o Goiás do Fortaleza. Não, mas é porque o ideal mesmo, não empate. Os outros times empatando está muito bem. Não, que o Fortaleza não tem que olhar para baixo. Eu até segunda-feira passada, eu me assustei, até falei aqui, o Carlos não estava, que 5 pontos. Tinha muita gente desesperada, porque se o Fortaleza... Eu não tinha reparado que o Fortaleza, se perdesse do Santos, ia estar perto da zona de rebaixamento. Mas até que era, mas também o futebol que o Fortaleza joga não é nem para pensar em rebaixamento. Se você observar, em todos os programas esportivos nacionais, ninguém em nenhum canal cogita essa possibilidade do Fortaleza. Não, o que não dá, nem por isso se deve relaxar. Claro. Mas evidentemente, o que eu chamo a atenção também, rapaz, que zica tem essa ponta esquerda do Fortaleza, que mais um jogador machucado, rapaz. E jogando bem. Rapaz, se você for olhar desde o começo do ano, você já perdeu o Moisés. Pedro Rocha foi o primeiro. Não, o primeiro Moisés, né? O Moisés se contou dia, porque passou quase o campeonato todo fora. Aí depois o Pedro Rocha. Não, o Pedro Rocha foi antes, foi ano passado. Não, o Pedro Rocha foi agora. Foi esse ano, é verdade. Esse ano, foi no jogo contra o Bahia lá. E o Moisés foi no PV, exatamente, no jogo do Campeonato Cearense. Então, 2, aí o Moisés vai embora, depois fica bom, volta jogando bem e vai embora.
E agora o Machuca, jogando bom futebol. Mas é porque o Fortaleza está com... Mas do Machuca ainda vai saber se... Mas é bom deixar claro, porque assim, hoje até lá na rádio o pessoal mandou. A fisiologia e a preparação física do Fortaleza são nível excelente, né? Não dá nem para discutir. Essas contusões que estão acontecendo são contusões de trauma, não dá para evitar. É pancada o Hércules mesmo. Não, você vê como ele torceu o pé. O Pedro Rocha. Que prendeu o pé. São contusões gravíssimas de quase um ano fora. O Pedro Rocha tinha acabado de entrar no jogo. A do Hércules, a mesma coisa. Foi o buraco. O Machuca mesmo foi trauma, não foi... não foi nada fisiológico, não foi nada muscular. Geralmente as contusões musculares é que são... O Pedro Rocha parece que já vai entrar na transição. Mas acho que é só pro ano que vem aí. É difícil. Ainda tem... Sim, mas pelo menos já começa o ano. Claro. Agora a sorte é que o Guilherme está entrando bem. Mas, Carlos Silva, é interessante o seguinte, a vitória foi importante nessa sequência, porque há 2 programas atrás a gente estava falando que o Fortaleza estava realmente há um mês sem ganhar, e isso estava criando um desconforto. Claro. Num campeonato extremamente... E eu sempre digo e vou dizer que esse campeonato brasileiro de 2023 é o mais competitivo desde o campeonato de 2019. Tanto é que o Botafogo é o líder. Pronto, e eu vou dizer mais. A virada que foi dada aí, o segundo turno chamado, né? Quer dizer, cada jogo vai ser muito mais difícil. Então foi muito bom o Fortaleza virar com duas vitórias. Não interessa que ganhou aqui das camisas do Santos, interessa que ganhou e ganhou bem. Se o Santos não veio, aí não é problema do Fortaleza. O jogo contra o Inter... O Santos ganhou do Grêmio. Pois é, tem uma pichotada que o Renato Gaúcho quase entra em campo para dar no jogador. Mas aí é que tá, ele entra em campo para frescar com todo mundo, na hora que ele podia ter pego aquela bola. A bola passou na cara dele. E expulso. Se ele seguraria... E foi expulso do mesmo jeito. Depois... Foi bem. Aí é o seguinte, agora a vitória contra o Inter, aí é por isso que às vezes o Graziano sempre fala do Vojvoda. O Vojvoda é um grande treinador. Como todo treinador é teimoso, isso aí é inerente à profissão, né? O teimoso é você que fica discordando dele, porque ele já provou. Mas ele tem. Mas olha, o Vojvoda tem uma estrela, porque esse negócio desse tabu, o Fortaleza nunca tinha ganho do Internacional. Ele nem fala disso, quem fala são torcedores da imprensa. Mas isso faz parte do conjunto da obra. Eu digo assim, me permita só eu me lembrei aqui de um caso, em 2006, na Copa da Alemanha, eu estava lá cobrindo, e eu me lembro que a imprensa brasileira todinho passaram, era o tempo todo falando que o Cafu, se for até o final da Copa, será a 4ª Copa consecutiva como lá, é o jogador que mais terá entrado em campo em Copa do Mundo. Mas não foi. Não, e todo mundo falando isso o tempo todo e perguntando, e aí, Cafu, não, ele tá falando. Aí quando terminou o Brasil eliminado da França, eu estava na zona mista, aí os mesmos caras que ficaram o tempo todo, chegam lá, rapaz, como é que pode dar certo se vocês só pensam no negócio de bater recorde? Mas eu não pensei nunca nisso, vocês é que ficam trazendo esse número pra cá. Perfeitamente. Mas não é engraçado isso? Porque é o seguinte, virou, né? Virou a montanha chamada. O Fortaleza ganha do Santos, ganha bem, recupera a autoestima. Que foi no primeiro turno. Recupera a autoestima, e agora ganha no início, na primeira rodada do chamado segundo turno, de um time que foi resgatado com aquela vitória espetacular em cima do River Plate. Não é todo mundo que tira o River Plate na 8ª de final, na 4ª de final de uma Libertadores. E o Inter entrou em 8ª. E o Inter entrou em campo em desvantagem, foi valente e foi um negócio assim antológico. Foi nos pênaltis, todo mundo batendo o pênalti, o goleiro foi e bate o pênalti e faz. Então, aquilo resgata a força do Internacional, que agora tinha que focar, melhorar um pouquinho na tabela, subir um pouquinho. Eu às vezes escuto a imprensa do Sul, e eles estavam, então, dizendo que isso não é posição para o Internacional, quer dizer, o Grêmio está lá para cima, inclusive surpreendentemente, mas o Inter, então, esse jogo Fortaleza, eles achavam, eles respeitavam o Fortaleza, mas eles achavam que era jogo para o Inter iniciar com o pé direito. Por isso que eu achei que o Fortaleza fez um jogo muito inteligente, porque no segundo tempo, quando ele foi encaixotado, quando o técnico fez as mudanças, o Fortaleza não teve pudor para rifar a bola, o Fortaleza marcou com muita valentia e sofreu um pouco de sobremarcar. Do ponto de vista da chance de gol no segundo tempo. E aí vem uma coisa que o Fortaleza tem de sobra, preparo físico. Porque o Fortaleza, ele resiste até o fim, os jogadores parecem ter acabado de entrar em campo. Maneira, E as possibilidades que o time tem no banco, que isso aí é mérito das contratações e de um treinador que sabe fazer
Agora... fazer o giro. Então, foi uma vitória importante, Graziano, porque não só pelo tabu, o tabu é como dizer, é a cereja do bolo, isso é bom para o torcedor, e o Vojvoda cai na graça do torcedor, inclusive por isso, porque ele levou o Fortaleza para a Libertadores, né? Porque, quem sabe, leva o Fortaleza agora para uma final de Sul-Americana, porque quebra tabus, ganha do Santos, ganha não sei o quê, ganha do Flamengo, ganha do Internacional, ganha do São Paulo. Palmeiras. Mas isso é importante. Agora, fundamentalmente, eu acho, porque esse segundo turno vai ser muito difícil. Se vocês assistiram a rodada, eu vi um Curitiba valente em cima do Flamengo. O Curitiba está lá embaixo. Quem é que aposta que o Curitiba vai cair? Olha, nesse momento, quem é que aposta que o Curitiba cai, que o Vasco cai? Talvez o América Mineiro... O Vasco eu acho que não cai. Pois é, ninguém pode apostar ainda. Porque o Vasco contratou o Bragantino chega aqui, dá de 3-0 no Fortaleza, outra leva de 4 no Bahia. Não vou de 4. E tinha dado de 4 no Flamengo. Pois é, quem é que pode apostar hoje? Quem são os 4 que vão cair? Não dá para apostar. Mesmo o América Mineiro não dá para apostar. O Curitiba foi um jogo de valentia com o Flamengo. Então, mas o América antes de tomar contra o Fluminense. Olha, antes do Curitiba tomar os 3-2 com aquele golaço do Gerson, eles estiveram na cara do gol. Pode ter feito a virada em cima do Flamengo. Exatamente. Não fizeram e tomaram. Quer dizer, e a queda do Robson. O futebol vai ser assim. Esse campeonato vai ser assim. Curitiba, Vasco, não vai ter jogo fácil. O Vasco vem de 2 vitórias. Agora o Fortaleza pega o Fortaleza agora pega uma sequência boa, porque ele pega 2 jogos em casa. Isso. Se ele o Curitiba e o Grêmio. 2 jogos difíceis. Agora, todos os jogos são difíceis. Eu só acho que nesse jogo... Lembrando que o Curitiba é no PV. Sei que a gente está vai ser PV. Sei que a gente está terminando o programa daqui a pouco, mas só para deixar claro que eu ainda achei que o Fortaleza permitiu muito ao Inter, mesmo não chances reais, teve aquelas bolas na trave, enfim. Mas foi no primeiro tempo, a bola na trave e bola parada. No primeiro tempo. Mas eu acho que o Fortaleza se desconcentrou na hora de contra-atacar. Poderia ter feito, inclusive... Isso é um mal recorrente. Porque se toma um empate ali por causa da pressão natural. A posse de bola foi 70-30. Mas eu não acho que existe só um jeito de ganhar, tá? Eu acho que o Fortaleza pode ganhar de qualquer jeito. O Fortaleza foi valente, eu achei. Não, sem dúvida. Mas só que eu acho que faltou um pouquinho de concentração e contra-ataque, porque espaço tinha. E teve aquele bico, e o Vojvoda teve que falar isso, né? Eu tenho certeza que o Marinho não quis reclamar do Vojvoda. Só que eu tenho certeza que quando ele dá um bico naquele, ele obriga o Vojvoda a falar que não precisa fazer aquilo. Né? Eu tenho certeza que o Marinho não quis reclamar do Vojvoda. Jamais ele faria isso. Até porque a gente, tinha motivo quem conhece o Marinho... Ele ficou bravo com ele mesmo. Ele fica sempre bravo quando ele bate com ele. Só que é bom evitar esse tipo de manifestação. Esse tipo de exposição, porque sabe que está sendo filmado. Alguém vai perguntar pro Vojvoda. Agora, vai ter que perder tempo com isso. Eu acho até que o Marinho... Vai chutar o companheiro. E eu acho até que o Marinho fez aquilo, a irritação do Marinho, exatamente em virtude do que você acabara de falar. Que o jogo estava se oferecendo para os contra-ataques do Fortaleza. Então, ele, pela velocidade dele, a facilidade é uma característica que ele tem, do Fortaleza. Exatamente. Eu acho que ele pensou, esse é o meu jogo. Que eles vão para cima, eu vou aproveitar o contra-ataque com a minha velocidade e a força que eu tenho de finalização. Aí, quando saiu, ele não gostou. Teve 2 oportunidades que o Pikachu estava livre ali, na direita. Agora, como é bom também, viu, Paulo César e Graziani e Carlos Silva, quando o jogo é resolvido sem a interferência maligna da arbitragem do VAR. Olha, eu fico indignado quando a arbitragem, principalmente o VAR. Então você fica indignado porque todo jogo. Não, porque é o seguinte, Graziano, o juiz, ele marca ali, numa fração de segundo, ele pode errar. Sim. O VAR não tem direito de errar. Porque o VAR tem um vídeo. O VAR errar eu não aceito o VAR errar. Por exemplo, vou de novo ao jogo do Flamengo com o Curitiba. A bola bateu no braço do jogador do Flamengo, a bola bateu no chão e subiu. Aquilo não é pênalti nunca, mas eles já marcaram. O VAR acertou. E o Klaus mandou seguir o jogo. Houve aqui uma reclamação, mas o jogo seguiu. Mas isso ali não dá nem para pensar. Porque não dá para pensar que aquilo é pênalti. De costa, a bola veio do companheiro Mas já dele. se marcou o pênalti assim. O mal da arbitragem brasileira é a incoerência. A incoerência. Já aqui no PV, o VAR acertou no jogo do Ferroviário. Porque a impressão de quem viu o lance, o primeiro gol do Ciel, você vendo só o lance, a conclusão do lance, você acha que o Ciel está totalmente impedido. Frente, mas depois o VAR mostra que ele saiu bem de trás na hora do lançamento. VAR, né? Até porque os jogos do segundo turno vão definir... O Bandeira marcou, que eu não prestei atenção nessa. Eu também não prestei. O Bandeira chegou a marcar. Não sei, me lembro não. Os jogos do segundo turno vão definir o campeão brasileiro, vão definir quem vai para a Libertadores, quem vai para a pré-Libertadores, quem vai cair. Quem vai para a Sul-Americana. Então não dá para admitir que o VAR
não tem um mínimo de padrão, muito mais cuidado. Eu só fico imaginando que precisa ter cuidado Falando de arbitragem, nos lances cruciais. Saiu a arbitragem para o jogo do Fortaleza com o América quinta-feira, é aquele árbitro que apitou o jogo do Flamengo da eliminação. Sim, lá, o Roldan colombiano, é o né? pior possível. Triste. Santa Ele é polêmico, Catarina. né? Não, o colombiano, ele é péssimo. Ah, sim, porque é Roldan. sul-americana. Agora, Ele foi o confuso. árbitro do jogo do Fortaleza contra o Independiente, lá na primeira vez que O jogo é lá, né, do em Fortaleza. 19. É. Lá Se no... se o Fortaleza... Se o Fortaleza fizer um bom resultado lá, Se pronto. o Fortaleza é favorito na opinião de vocês? Ah, sim. Eu acho que é, nesse momento. Cara, Mas teoricamente sim, mas mas aí isso não quer dizer depende nada. muito Isso do que não quer você dizer- traz de volta para casa. Isso né? não quer dizer também que o América, que sejam favas contadas. O Até América, porque ninguém chega às como quartas eu- de final por como eu acaso. falei, o América tem feito... O América desse ano me lembra muito o Fortaleza do primeiro turno do ano passado. Fazendo boas Contra o copas. Fluminense abriu o placar, perdeu vários gols. E isso já vem acontecendo há muitos jogos. E o América tem um elenco razoável, mas o problema é que o Fortaleza tem que explorar o sistema defensivo do América, que Foi é esse fraco. ano É ou foi falho. ano O passado que sistema ele defensivo do eliminou, América. o América eliminou o Corinthians. Eu acho que o Fortaleza é favorito. Estou dizendo que Não. ele já ganhou, não. Mas Esse Quase ano eliminou. O Não, Corinthians quase eliminou. É porque eliminou ele nos ganhou pênaltis. 3 vezes seguidas. É, exatamente. Pelo brasileiro e pela... O América eliminou o Bragantino, que veio aqui e fez o que quis com o Não, Fortaleza. o Bragantino, no Castelão. o Bragantino é bipolar. É, Ele exatamente. tipo ele ganha ontem, de né? 4-0 do Flamengo, E depois aí perde do ganha Bahia. 3-0 do Fortaleza e perde 4-0 do Pois é, Bahia. eu sei que o Fortaleza está 2 jogos de uma semifinal, de uma conversão fundamental, e eu acho que tem que focar isso. Não é esquecer o Campeonato Brasileiro, porque o torcedor não é nada, é uma coisa. Vai jogar um jogo. É vira a chave. Agora, foca. Há 2 jogos o Fortaleza está de uma semifinal de Sul-Americana, ele não pode desperdiçar isso. E mais 2 de uma final. Tem que jogar de inteligente. Esse jogo lá, você viu o primeiro Mata-mata é turno. um jogo Fortaleza diferente. fez um jogo lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o América, perdeu um bocado de gols, acabou tomando os 2. Mata-mata é um jogo diferente. Exatamente. É um jogo diferente. É uma sem decisão dúvida e o jogo nenhuma, deles é lá. Mas e lá eles são perigosos sempre. Mas se fosse o jogo do Fortaleza ou do América Mineiro contra o estrangeiro e colocassem o Vilmar Roldan, eu ia ficar muito preocupado. Como é brasileiro com brasileiro, ele vai ficar na dúvida, olha o que ele faz. Entendeu? Mas Aí eu já acho não que ele sei. está mais para polêmico do que para puxar O para polêmico algo. sou eu, né? Ele gosta de polêmica da sua Não, mas ele laia. ele é fraco, o árbitro fraco. Mistura com essa arbitragem aí, né? Agora, Você eu vou é filho dizer- de árbitro, rapaz. fraco. Você tá no meio aí. Eu vou dizer aquilo que o Renato falou em relação ao Ferroviário. O Fortaleza tem que ter cuidado com o América para não sair de lá com uma derrota, Não. com um placar. Que não dê para reverter. É difícil de ser revertido. No melhor cenário, né? No menos Um empate. Empate. Não, volte vivo. É. Volte vivo para jogar aqui. Agora, time por time, o Fortaleza tem condições de ganhar as duas. Tem. Mas também acho. nem Ele está no sempre melhor acontece. momento. Só que ele já perdeu para o América lá, o América no momento pior do que o que ele está agora. Esse ano. Exatamente. E eu lembro um jogo que o Fortaleza fez ano passado contra o América, fez 2-0, Galhardo, 2 contra-ataques lá do Galhardo. Aí o Galhardo fez o terceiro, aí anularam, vai e tal, não sei o que, então estava 1-3 na frente. Aí o Fortaleza anular o gol, fica 2-0. Aí, na sequência, o América faz um gol. O rapaz, foi um sufoco, um jogo que parecia que ia terminar tranquilo. Foi um sufoco para segurar o resultado. É sempre um. Olha, o América é acostumado a jogar contra Atlético e Mas eu vou te Cruzeiro falar no uma mesmo coisa, nível. Tá Então, bem pertinho do Fortaleza fazer história, viu? Chegar na semifinal E essa da é uma história. Sul-Americana. Essa é uma história. E Já outra. fez história chegar nas e pode quartas, pegar o né? São Paulo, né? É, mas a grande história, já pensou uma Acho que não, final? tá do outro lado, não? Eu O estou São Paulo é o Corinthians, é um dos dois. O Ele pega o Corinthians é o Corinthians numa vencedor. semifinal. O São Paulo e o Botafogo estão de um lado, É. o América, o Fortaleza E o Então, Corinthians o Fortaleza do outro. pode pegar o Corinthians na Ou o na vencedor semifinal. do Corinthians, É se que o eu Corinthians acho- não eu pode. Não, eu digo, pode Ou lá Estudiantes, ou É que eu Estudiantes. acho que o Corinthians vai perder do Estudiantes. Eu acho que o acho. Fortaleza vai cruzar com o Estudiante e eu acho Aí melhor que o Fortaleza. é para... Não, Não, porque eu acho que se for o Corinthians, se for o Corinthians, a arbitragem, Aliás, o Estudiante perdeu o treinador. o Fortaleza ontem, né? ganhar do Corinthians no É Itaquera, a verdade. arbitragem não deixa. Agora- Não, aqui jogar claro, não Chega deixa. aí. É melhor pegar o Estudiantes. É. E ele já Esporte ganhou o desse campeonato, a Estudiantes. Copa do Brasil. em cima Eu do vou Corinthians, torcer rapaz. que seja o Estudiante e vou querer uma Não, final. primeiro Esse você negócio tem que de não torcer para deixa. passar pelo América. O Sport foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians. E vamos pegar o Então São não Paulo tem- na final. Oi. Pronto. Não tem isso. Não. Agora, É o São Paulo. eu acho que o São Paulo vai priorizar essa Copa do Brasil. O Pra único ele é tabu tudo. que falta por... Nunca ganhou, né? Copa O do único Brasil. tabu que falta por Vojvoda quebrar é ganhar do Corinthians lá na Arena.
Eu soube de uma notícia hoje E teve tudo para quebrar esse ano. Pois é, 2 anos, ano passado também. Eu soube de uma notícia hoje que o Dorival deu uma folga aí para os jogadores de São Paulo que estão alegando 2 dias, né? cansaço mental. Eles não estão pagando as contas, então, deve ser. Lá, Salário baixo. Pagar em dia no São Paulo é um pouco complicado. É? Agora, uma vantagem do Fortaleza que eu estou achando é que a defesa do Fortaleza ela teve um momento maravilhoso no início do campeonato, que era a segunda menos vazada ali junto com a de São Paulo. Depois ela andou levando muitos gols e agora ela se ajustou novamente. O Tinga voltou bem. Mas é sempre bom a gente falar, assim, quando a gente fala em defesa, a gente tem que imaginar o conjunto, porque a defesa não é só ela, né? Começa com o atacante que dá combate, que é um sistema de defesa, assim como os zagueiros dão suporte para os atacantes. Mas a defesa é o pé, porque também você não pode culpar um gol porque o atacante perdeu a bola. Mas os demais setores têm importância hoje para não deixar a zaga exposta. A entrada do Zé Wellison foi importantíssima ali, viu? Muitas vezes... Pela garra dele, pelo poder de marcação que ele tem. Exatamente. Muitas vezes o Fortaleza sofreu revés nesse campeonato porque a defesa ficou exposta. Exatamente. Agora nós vamos finalizar agradecendo ao Paulo César Noronha, ao Renato Abreu, ao Graziano e principalmente a você, nosso telespectador, razão maior do nosso sucesso. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do Plenário Esportivo. Até lá.